Muito bom dia a todas e a todos. É com gosto que estou a participar nesta jornada, enfim, promovendo agora um salto, já que o contexto histórico a que me vou referir é o da segunda metade do século XX, no contexto da recepção da reforma litúrgica promovida pelo Vaticano II, em particular a reforma de Paulo VI e, enfim, todos os dinamismos que desencadearam uma transformação muito grande da expressão litúrgica no contexto católico. Convocando para isso duas figuras, a principal José Augusto Mourão, que desde há muito me interessa, em particular numa certa releitura de uma transversalidade entre aquilo que é a sua hermenêutica da ritualidade cristã e aquilo que é a sua própria poesia litúrgica. Há aí, de facto, um conjunto de transações que se esclarecem mutuamente, que me parecem muito interessantes. Enfim, está por fazer ainda um segundo momento desse trabalho, enfim, para o qual também espero contribuir, certamente com outros, e que diz respeito a uma outra literatura de José Augusto Mourão, que são as homilias, não é? Portanto, uma certa reinvenção que ele faz da homilia como objeto literário e que, a meu ver, podem ser ainda um outro lugar de correlação. A outra figura, evidentemente, a figura de André Guz, compositor dominicano, e, de alguma maneira, a convocação dessas duas figuras tem, enfim, neste nosso programa, uma forte relação com aquilo que vai acontecer ao final deste dia, que é o concerto que está previsto. Portanto, eu até me dispensei, embora o tempo das conferências normalmente não dá para isso, mas dispensei-me de trazer qualquer documento auditivo, porque, enfim, penso que teremos a possibilidade de comentar isso logo à tarde. Bom, penso que para compreendermos de facto o trabalho, o labor literário de José Augusto Mourão no contexto da liturgia e nessa relação com André Guz, nós temos que antes de mais temos de nos situar um bocadinho naquilo que é o contexto francês de recepção da reforma litúrgica. E, portanto, o meu primeiro ponto será esse, porque de outra forma é difícil percebermos enfim, as tensões e os problemas que no contexto da reforma litúrgica posterior ao Vaticano II habitaram boa parte da geografia católica. De facto, a afirmação da música de André Guz deve ser percebida no quadro de uma pluralização de polos de referência para a criação litúrgica. Penso que, em termos socioantropológicos, podemos mesmo falar da possibilidade de criação, a seguir ao Concílio Vaticano II, de diversas culturas litúrgicas, contrariando a tendência de política de regulação a partir de um único centro, normalmente tutelado pelos bispos ou pelas conferências, posteriormente pelas conferências episcopais de cada país. Normalmente bastante mais centrada no problema das liturgias paroquiais. Mas, de facto, imediatamente, no quadro desta reforma litúrgica, enfim, alguns que aqui presentes viveram isso de uma forma biográfica e, portanto, o testemunho deles pode ser muito interessante neste contexto, mas temos que compreender que há um vazio assustador imediatamente a seguir, quer dizer, o abandono da língua latina e o abandono das formas musicais litúrgicas anteriores é, obviamente, extraordinariamente ameaçador. Mas reparem que é preciso notar que, por exemplo, o movimento monástico de implementação do reformismo litúrgico que ocorreu durante o pontificado de Paulo VI foi um dos primeiros a reivindicar o uso das línguas vernáculas no ofício litúrgico. Aliás, Paulo VI, a este propósito, escreveu uma carta, Sacrificium Laudis, 15 de 8 de 66, onde ele diz: alguns mosteiros pediram a abolição da língua latina. Este pedido deixou-nos consternados e cheios de tristeza. Perguntamo-nos de onde vem
e porque se propaga uma tal mentalidade e uma tal desafetação antes desconhecida. O abandono do ofício em latim nos mosteiros era visto de facto como uma porta para esse vazio ameaçador, mas no ano seguinte, em todo o caso, Paulo VI, por meio do indulto, autoriza os monges a usarem as línguas vernáculas. Estávamos, portanto, perante uma dinâmica social de facto imparável. Nesse mesmo ano foi criada a Commission Francophone Cistercienne, órgão de cooperação decisivo no trabalho de preenchimento desse tal vazio ameaçador, mobilizando todos os compositores mais reconhecidos na década de 60 e 70, mas também os poetas, recordo no contexto francês, de língua francesa, Patrice Latour-du-Pin, um dos mais destacados autores de alguma da poesia litúrgica que acabou por ter muita penetração no quadro deste movimento monástico. Poeta muito sensível aos ideais de vida contemplativa, estabeleceu de facto fortes relações com o meio monástico, posição que por outro lado o distanciou do meio literário francês, ou seja, essa proximidade acabou em todo o caso por lhe trazer alguma desconfiança por parte de alguns círculos literários franceses. A isto soma-se também a importância das casas de edição discográfica. O estúdio SM, no final dos anos 70, desenvolveu um importante projeto de divulgação do canto monástico, quer o canto gregoriano, quer as novas criações, e foi de facto uma década de sucesso para esta editora. Infelizmente as transformações posteriores não conseguiram evitar a falência da editora, mas em todo o caso, de facto, esta foi uma década de sucesso para este projeto. Neste circuito, mais uma vez, o tal circuito de apropriação monástica da reforma litúrgica, encontramos nesse caminho também, obviamente, a comunidade de Taizé, que chamou a si um dos compositores com uma forte inscrição neste itinerário, o Jacques Berthier, criador de grande parte da música de Taizé que conhecemos. Curiosamente, foi um dos fundadores da comunidade, o irmão Robert Giscard, que solicitou ao compositor a criação das formas que conhecemos, ou seja, esta ideia da pequena forma, do pequeno cânon, do ostinato, do latim, quando todos estavam a abandonar o latim, é uma ideia que parte não tanto do próprio Jacques Berthier, mas do irmão Robert Giscard, que solicitou precisamente ao compositor a criação nesta linha, a partir do quê? A partir de uma experiência que já tinham, que era a de um cânon do Praetorius, um Jubilate Deo, que tinha já muito sucesso na comunidade, em particular na relação com os mais jovens, e portanto essa experiência foi como que um molde que, enfim, essa experiência tornou-se um laboratório para testar este tipo de expressividade musical na liturgia. De facto, estamos num contexto em que, como dizia, todos estão a abandonar o latim, e Taizé, de alguma forma, constrói um repertório singular em língua latina, embora, como sabemos, também em diálogo com as línguas vernáculas, já que as formas de composição são bastante modulares e permitem várias apropriações. Portanto, um projeto a partir do latim, com processos musicais muito simples, para além do cânon, o ostinato, a litania. Ainda nesta trajetória, evidentemente, a partir da Bélgica, a abadia de Chevetogne, e aí já estamos numa trajetória mais próxima de André Guz, já que esta abadia, nesta procura de pluralização de linguagens, vai encontrar no canto dito bizantino uma certa leitura dessa tradição, o lugar de renovação ou recriação das linguagens musicais litúrgicas. Enfim, esse canto tem como característica uma dicção textual muito própria, uma dicção rítmica do texto que tem, de facto, características bastante singulares e, curiosamente, apesar das suas dificuldades,
nesse aspecto de execução. Este repertório teve uma implantação paroquial razoável. Recordas que, por exemplo, nos anos 70 é feita uma adaptação de um Pai Nosso do Rimsky-Korsakov, portanto usado na liturgia russa, que se expandiu de tal forma que em França passou, aliás, suplantou em termos práticos a melodia prevista pelo Missal romano. É de facto, penso eu, no quadro destas transformações, e evidentemente estou a falar de uma maneira muito rápida, que devemos situar André Guse e o papel da abadia de Sylvanès. André Guse nasceu em 1934, é dominicano da província de Toulouse, e devemos situá-lo, de facto, neste terreno dos diversos itinerários de recepção do reformismo litúrgico desencadeado pelo Segundo Concílio do Vaticano. Por outro lado, também, e veremos que isso é muito importante, o próprio percurso ou o próprio projeto que ele vai encarnar de restauração desta abadia no sul de Aveyron. André Guse desenvolve a sua atividade de criação litúrgica já num contexto de pluralização de sensibilidades também críticas em relação aos itinerários de algumas remodelações litúrgicas a seguir ao Vaticano II. Ele lê algumas das transformações pós-conciliares como uma ruptura perniciosa relativamente ao que chamamos a tradição do canto gregoriano. Mas o seu desencanto não se exprime de forma, diríamos, restauracionista, porque ele vai procurar, no fundo, no universo plural dos idiomas litúrgicos, um lugar de recriação. O canto polifónico da ortodoxia deu claramente corpo a esse lugar. Talvez melhor uma certa leitura das tradições de canto ortodoxo, em particular a homofonia própria das práticas do faburdão, frequentes nesse contexto litúrgico. Segundo o seu próprio testemunho, o desenvolvimento pessoal da descoberta da música da ortodoxia terá sido desencadeada pela experiência de participação, com 20 anos de idade, num ofício de vésperas do Institut Saint-Serge em Paris. No quadro da sua preparação teológica, também agora já no Canadá, ele terá conhecido e lido teólogos ortodoxos que estavam bastante em voga nos anos 60 e 70 e que também tiveram, com certeza, um impacto importante na sua formação. E passo a citá-lo a partir de duas publicações, a obra Sylvanès, Histoire d'une Passion, e um depoimento recolhido na revista Signe Musique. Este mundo, a ortodoxia, correspondia mais à minha sensibilidade profunda. Por comparação, o intelectualismo exigente da ordem dominicana, o seu rigor, não podia responder cabalmente à minha sensibilidade, à minha natureza. Com a aproximação do maio de 68, todo um cristianismo crítico, frequentemente redutor, tomou a dianteira, mesmo no Solchoir, traduzindo-se em tensões comunitárias e, por vezes, em confrontos. Um outro documento, este recolhido na revista Signe Musique, o canto ortodoxo é de uma profunda sensibilidade religiosa. O que me choca com muita frequência nas nossas músicas litúrgicas modernas é a sua incapacidade de traduzir essa mesma emoção. A tradição do canto litúrgico nunca foi tradicionalista. Foi sempre totalmente fiel a si própria e inovadora. Ora, por que é que rompemos com esse movimento, com o corpo vivo da cultura, com o corpo vivo dessa cultura? Porque destruímos todo o nosso património melódico que constitui o espírito e a alma da nossa história.
O seu projeto de criação de música litúrgica lidou com um dos problemas cruciais da reforma que sucedeu o Vaticano II, essencialmente a criação de uma nova textualidade litúrgica nas línguas vernáculas. Enfim, aqui seria interessante estabelecer alguns paralelos com a situação portuguesa, mas enfim, não teremos tempo para isso. Nesse sentido, o seu trabalho composicional não pode separar-se da colaboração dada por Jean-René Boucher, Jean-Philippe Revel, Daniel Bourgeois, estes dois últimos teólogos biblistas que criaram boa parte dos textos sobre os quais André Guz fez as suas composições. Recordo que há aqui um problema importante. A Associação Episcopale Liturgique pour les Pays Francophones tem os direitos sobre os textos autorizados e usados na liturgia. Enfim, não terei tempo para descrever todo esse universo de tensões, mas em muitos contextos a recriação de novos textos tem também uma dimensão conflitual, porque é vista como uma fuga para tentar, enfim, escapar à necessidade de pagar os direitos a esta associação. Aliás, o André Guz foi por vezes acusado por esta associação de fazer simplesmente pequenas modificações e adaptações dos textos dos Salmos, por exemplo, para evitar pagar os direitos a esta associação. É de facto neste contexto que se vai desenvolver esse enorme projeto que ele chama Liturgie Chorale de Peuple de Dieu. Enfim, eu tenho aqui o primeiro volume, a liturgia da Semana Santa. Neste caso, neste volume, nós temos toda a liturgia de Domingo de Ramos, Sexta-feira Santa. Este volume foi publicado em 1971, conheceu depois várias reedições, e noto uma coisa importante: nestas primeiras celebrações estavam presentes alguns dos fundadores das comunidades carismáticas que na geografia francófona virão a constituir também um polo importante de referência na criação litúrgica. E há aqui uma ponte que é de facto muito importante para compreendermos essas diversidades. A partir de 1975, este projeto musical litúrgico vinculou-se ao próprio projeto de restauração da abadia de Sylvanès, enfim, o restauro de um edifício medieval. E aí, estabelecendo diversas alianças, André Guz fez desta abadia um importante polo na rede francófona da liturgia monástica, com várias alianças até com alguns intelectuais, como o escritor Joseph Delteil, o filósofo Lanza del Basto. E este protagonismo atingiu mesmo outros patamares, com a implantação ali de um festival de música sacra, programado pelo Michel Volkovitsky, e, portanto, de alguma forma, esse projeto, o Liturgie Chorale de Peuple de Dieu, é um projeto que, nas palavras do André Guz, tem esta tríplice vocação: religiosa, espiritual, cultural. Neste sentido, enfim, abarando-me do fim deste primeiro ponto, de facto, este projeto, em termos sociais, em termos socioantropológicos, não deve ser desvinculado de um certo contexto de dissidência em relação às tendências hegemónicas de produção caucionadas pelo Centre Pastoral Liturgique, portanto um órgão episcopal que tutela a organização litúrgica em França. E, portanto, há aí um território de conflitualidade que ajuda a explicar, por exemplo, que quando consultamos as grandes recolhas de música litúrgica feitas nos anos 80 e 90 pelo Centre de Pastoral Liturgique, espantosamente quase não encontramos lá o André Guz. Portanto, de facto, estamos numa geografia criativa, plural, e
o que é próprio da pluralidade é também o conflito e a tensão. E, de facto, essa geografia é interessante para compreendermos este contexto. Apenas, enfim, como traço de caracterização geral, para compreendermos este contexto francês, a este polo de criação monástica é preciso acrescentar o tal polo do renovamento carismático, que se vai tornar muito importante também, em particular já na década de 90. Um outro polo que é o Santuário de Lourdes. É necessário ter em conta que Jean-Paul Lecaux, um leigo consagrado do Instituto dos Missionários da Imaculada Conceição, a partir deste santuário, em particular a partir do momento em que ali se vão fazer as duas assembleias plenárias do Episcopado francês, duas assembleias anuais, ele fica encarregue da música litúrgica nessas assembleias e vai constituir um repertório que começa por estar muito limitado ao próprio santuário, mas por via desta presença, em particular dos bispos, vai a seguir ter uma enorme expansão. Recordo-vos que quando foi necessário, enfim, encontrar um hino para o jubileu do ano 2000, é precisamente uma obra do Jean-Paul Lecaux, que é escolhida, que depois foi traduzida ou adaptada em 19 línguas, enfim, editada. Há uma versão com o tenor Andrea Bocelli, que é, enfim, um sucesso mundial. O outro polo a que queria fazer referência, apenas para vos dar conta dessa pluralização, diz respeito ao movimento do padre Michel Wackenheim em Estrasburgo, que a partir dos anos 80 também tinha começado a criar um repertório próprio, suportado pela criação de revistas de música litúrgica, criticando também, volta à questão das tensões, as pretensões relativas à criação de um repertório nacional, que era isso que o órgão episcopal pretendia. Portanto, neste caso, o particularismo e localismo alsaciano foi o suporte para uma certa dinâmica litúrgica própria, com revistas, encontros de coros, congressos, dispositivos de formação. Em 1990, este padre alsaciano cria mesmo a revista Signe Musique, editada pelo maior grupo editorial católico em França, a Bayard. Esta revista, em 2010, enfim, não consegui números mais recentes, em 2010 vendia 15 mil exemplares por mês. Por comparação, a revista Voix Nouvelle, que é precisamente a revista apoiada pelo Centre National de Pastoral Liturgique, não ultrapassa os 5 mil. Portanto, aqui, digamos que a partir de uma dimensão local, regional, de alguma forma se conseguiu bastante mais do que a partir de um órgão centralizador. Bom, é de facto esta ponte que me parece importante para compreender este labor que o José Augusto Mourão assume para si próprio, de criação de uma textualidade litúrgica, no quadro quer de uma criação poética autónoma, quer no trabalho de adaptação ou de recriação de textos para a música do André Guz. Só que no caso do José Augusto Mourão, nós estamos perante também, não apenas de um ofício literário ou exclusivamente literário, mas estamos, obviamente, perante um edifício de pensamento, perante um edifício de construção de uma determinada hermenêutica do que é a liturgia, a ritualidade cristã. E, de facto, é nesse contexto, enfim, vou avançar um bocadinho, porque senão não terei tempo para falar do essencial, é nesse contexto que me parece importante, até para se poder ouvir melhor o que logo de facto discutiremos, estabelecer algumas correlações entre aquilo que foi este trabalho de recriação textual para esta música do André Guz e aquilo que é a sua própria reflexão sobre a ritualidade cristã. Eu recordo-vos que se nós apelarmos a uma obra clássica, enfim, do Benveniste, o trabalho dele sobre o vocabulário das instituições indo-europeias, ele observa que a raiz indo-europeia, que dá origem a boa parte do vocabulário em torno do ritual, se resume um pouco a este campo semântico: colocar de uma maneira
criadora. Dar existência e não simplesmente deixar um objeto no solo. Portanto, a linguagem do ritual diria respeito a um gesto que não é apenas um gesto utilitário de largar alguma coisa num determinado lugar, mas é um gesto que visa colocar de uma maneira criadora, significativa, dar existência. Ora, mais do que ser repetição, neste contexto, o ritual parece ser criação e, portanto, cultura. O José Augusto Mourão organiza o seu olhar sobre a ação ritual a partir precisamente destas duas perspectivas em tensão. Quais são essas duas perspectivas? Uma perspectiva, diríamos, teológica ou naturalista, em que o rito é vivido e representado como uma criação dos deuses, ou como uma criação da evolução natural das espécies, portanto, numa linha adaptativa. E passo a citá-lo, nestas duas perspectivas, em ambos os casos, o rito é algo já lá, estruturado, articulado, que o homem procura e põe em ação. Uma segunda perspectiva, que poderíamos chamar artificialista ou construtivista. A partir deste ponto de vista, a ação ritual é considerada como uma construção humana, que se desenvolve segundo diversos estádios: pacificação, prescrição, a retoma de valores coletivos. Ora, para o José Augusto Mourão, o mal-estar da liturgia cristã advém da irresolução destes dois polos. Isso vai transcrever-se, a meu ver, numa dialética entre norma e desejo, entre convenção e invenção, tensão entre um certo policiamento do rito e, por outro lado, a sua abertura à espessura biográfica ou cultural das comunidades. José Augusto Mourão transcreve este mal-estar num conjunto de interrogações e passo agora a citá-lo. Que procuramos, afinal, em tudo o que fazemos quando nos reunimos em nome do Senhor? A eficácia ou a instauração? O eterno ou o presente? A enunciação, o espaço, o tempo que convém à comunicação litúrgica com o processo de construção de relações, de acolhimento, da presença, ou a correta aplicação das normas? A obediência aos protocolos ou à palavra que convoca e à comunicação estética subjacente? Que fazer da emoção estética ou da comunicação no domínio da liturgia? Que tem a ver o homem eucarístico com o homem estético? Que há de comum às ideias de participação, ativação e interatividade? Não é o que separa as prescrições e as práticas que é constitutivo da vida litúrgica. Ora, enfim, o pensamento de José Augusto Mourão formula-se muitas vezes a partir de interrogantes, não é? Perguntas que, em muitos casos, não têm que obter imediatamente resposta, mas como perguntas são claramente um programa de pensamento. No seu ofício literário, José Augusto Mourão procura uma particular atenção, ou dá uma particular atenção à experiência ritual litúrgica como abertura, ou seja, a forma como ele resolve estas tensões é a partir de uma estética da abertura. Nesse sentido, a ação litúrgica não é apenas mise en scène, portanto, o tempo de ordenação dos gestos, das palavras, dos corpos, dos objetos, mas e agora vou-me socorrer de um outro conceito que não é usado por ele, mas que é usado por Jean Guinadot, mas que me parece interpretar bem o que José Augusto Mourão pretende, que é a liturgia como entreato, não apenas como mise en scène, mas como entreato. De facto, este apelo à experiência de entreato como o tempo entre cenas, que é devolvido ao espectador, é, portanto, um entreato no qual o próprio espectador se põe em cena, implicando-se numa zona de interseção entre a sua vida e a cena que lhe é exterior como apelo. Esse intervalo de abertura não é, pois, a repetição de si do espectador. Esta analogia implica uma concepção de drama litúrgico aberto, sem se reduzir a um solilóquio crente ou uma tribuna para os altifalantes de Deus. Esta é uma expressão do José Augusto Mourão.
A experiência ritual como clausura seria o oposto de uma espiritualidade autenticamente cristã, segundo José Augusto Mourão. No que concerne a esta especificidade cristã, o poeta, agora vou citar a sua poesia, privilegia o registro crítico-profético. E cito a sua poesia: vem procurar-nos Deus no fundo da nossa profissão de descontentamento e de exportadores de deuses. Inclui também uma crítica à idolatria e volta à sua poesia: Deus que não nos encurralas no corpo das palavras ou dos ídolos. E também uma renúncia ao que metaforicamente chamaríamos uma liturgia à porta fechada. Livrai-nos, Senhor, regressa à sua poesia, livrai-nos, Senhor, da desencarnação que esvazia tudo. Inquietem-nos as coisas terríveis que nos batem à porta ou passam longe. Ou então, ainda uma outra figura, a transfiguração como operação ritual genuinamente cristã. E volta à sua poesia: venha o teu anjo, a figura do anjo é uma figura essencial na sua poesia, venha o teu anjo como raio que atravessa o vitral e não o quebra e o transfigura. Portanto, enfim, está na hora de concluir este entreato. Esta experiência litúrgica cristã inclui o que eu chamaria a sua própria, em última análise, a sua própria desritualização. E passo ainda à sua poesia: venha o teu Espírito ensinar-nos o novo uso da palavra, a sua fronteira e a sua fonte. Num outro poema: rezar-te é ainda reduzir-te ao pão da nossa saciedade e à nossa fome. Dir-se-ia que estamos perante uma liturgia que se assemelha a uma teologia negativa. Ou seja, depois de dizer é necessário queimar as palavras. Depois de encenar é necessário esvaziar a cena. Venha, volta-se à sua poesia, venha o teu anjo e passaremos de uma imagem a outra sem programa nem código. Venha o teu Espírito, que nos faça saltar as fronteiras dos lugares e dos saberes. Esta desritualização é condição para a experiência litúrgica como experiência ética, convocando assim o olhar do próximo. E termino citando de novo a sua poesia: e se foi para saíres da barra que te chamei pelo nome e te dei mapa e remos, se fiz uma aliança contigo e te escolhi, foi para olhares em face os rostos desfigurados que nenhuma palavra ilumina. Muito obrigado.